Olá, tudo bem com você? No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo volta a enfatizar a importância do amor e estimula os irmãos a buscar os dons espirituais para servir ao próximo, mas isso deve ser feito com critérios. E ele apresenta neste capítulo os critérios que devem nortear especialmente o chamado dom de línguas. Verso 2: quem fala outro idioma em uma congregação que não o compreende, fala somente a Deus, porque Deus o entende. Versos 3 e 5, Paulo considerava o dom de profecia superior ao de línguas, pois o dom de profecia edifica, anima e consola a igreja. Nos versos 7 ao 10, Paulo usa uma comparação bem interessante para ilustrar o correto uso do dom de línguas. Os instrumentos de uma orquestra devem ser corretamente tocados para que se faça música. Assim também, as línguas devem fazer sentido para quem ouve. Verso 15. A vida do cristão, suas orações, seu louvor devem ser regidos pela razão. Razão e sentimentos devem sempre andar de mãos dadas. O louvor não deve ser mero emocionalismo. Os sentimentos devem ser regidos pela razão. Paulo deixa isso bem claro no verso 15. Versos 18 e 19, Paulo era poliglota, mas obviamente que ele não falaria aramaico em uma igreja em que todos falavam apenas o grego, por exemplo. É uma questão de bom senso, não é verdade? Verso 20. Devemos ser ingênuos quando o assunto é malícia, mas maduros quanto ao discernimento espiritual. É infantilidade querer falar uma língua desconhecida para uma igreja que não compreende aquela língua. Verso 23. Se um incrédulo entrar na igreja e vir todos falando em línguas diferentes, vai dizer o quê? Segundo Paulo, que estão loucos. Versos 27 e 28. Paulo foi educado em não proibir taxativamente a manifestação estranha do dom de línguas lá em Corinto, mas estabeleceu regras que, na prática, impediriam muito do que estava acontecendo lá. Nos versos 27 e 28, aqui, Paulo, então, estabelece os critérios, as regras que devem nortear o uso desse dom na igreja. No máximo, deveriam falar apenas 3 pessoas, mas uma por vez. E deveria haver intérprete. Sem intérprete, nada feito. Não tem sentido na igreja alguém falar uma língua que ninguém entende. Se essas regras fossem seguidas ao longo da história, e principalmente em nossos dias, tudo seria bastante diferente. No verso 33, Paulo deixa claro que Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Portanto, aqui ele diz que nas igrejas cristãs reinava a paz, um culto tranquilo, um culto racional, não um culto emocionalista em que houvesse êxtases espirituais e coisas parecidas. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Esse deve ser o espírito, o ambiente que reine nas igrejas cristãs. Versos 34 e 35, parece que as mulheres de Corinto estavam abusando da liberdade cristã de falar na igreja. Isso estava causando problemas lá, e Paulo as orienta então a ficar caladas. O conselho é pontual no tempo e na geografia. E o verso 40 encerra o capítulo mostrando a tônica do que Paulo estava dizendo e o resumo das lições do apóstolo. Tudo seja feito com decência e ordem. Portanto, decência e ordem deveriam sempre caracterizar a vida do cristão e o culto prestado na igreja. Sigamos esses conselhos, obedeçamos a palavra de Deus e tudo dará certo. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.